Olá! Hoje a gente vai falar de símbolos e de imagens que pode significar uma coisa para mim e outra para você. O que está retratado na arte abstrata ou abstracionismo, que é um estilo artístico que abandona a representação fiel de objetos, pessoas e paisagens do mundo real. Em vez de imitar a realidade, ele utiliza cores, linhas, formas e texturas para criar uma linguagem visual autônoma, focada na subjetividade, na emoção e nas sensações do artista e, por tabela, do espectador. Como interpretar algo que tem várias leituras e significados? A gente discute isso daqui a pouquinho. E ainda o livro Pano Encharcado, que aborda dramas familiares que não se dissolvem no tempo. E também, no Dia Internacional dos Museus, nós vamos saber a importância desses equipamentos culturais aqui no estado. Fica com a gente que o Revista começa agora. Quando a gente está falando de arte abstrata, não existe uma única interpretação. O que para uma pessoa pode representar uma forma ou uma paisagem, para outra pode ter um significado completamente diferente. E é justamente essa liberdade de interpretação que está no centro de uma nova exposição do Margs aqui em Porto Alegre. Confere só na reportagem do Carlo Amoretti. Quando você olha para esse quadro, o que você vê? Na arte abstrata, não existe uma resposta certa. E é justamente essa a proposta. Cada pessoa pode enxergar a obra de uma forma diferente. Meio sem sentido à primeira vista. E algumas obras, eu não sei explicar porquê, elas impactam mais, assim. Chama a atenção essas cores vibrantes e ao mesmo tempo tu fica pensando o que motivou o pintor a fazer aquele desenho, né? No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a exposição Além da Forma reúne cerca de 120 obras que mostram como o abstracionismo se manifestou no estado entre as décadas de 40 e 70. Um período de rupturas na história da arte. Então, essa questão dos abstracionismos, da arte abstrata, ela é um tema que aparece na linha do tempo da história do museu, em função das aquisições, ali na década de 50 para 60. Através de pinturas, esculturas, gravuras, cerâmicas e textos, os artistas da exposição exploraram formas, cores, linhas e sensações, técnicas que vão além do quadro em branco, algo que nem sempre foi bem recebido pelo público. Existe uma tendência geral de achar que a arte abstrata vai ser, digamos assim, uma arte mais difícil. E isso não só de públicos não especializados, assim, mas o que a gente percebe na história da arte é que existe uma resistência com a categoria arte abstrata quando ela surge como uma vanguarda, digamos assim. Essa resistência atingiu artistas que experimentaram o abstracionismo no Rio Grande do Sul. Uma delas foi Cristina Balbão. Ela vai ter algumas experimentações em trabalhos com pintura que são super abstratos e que a gente tem, inclusive por uma pesquisa de acervo do museu, o dado, assim, quando a gente cruza obras com documentação da artista, com documentos históricos, de que ela mesma sentiu que a produção dela não tinha sido bem recepcionada. Com o passar do tempo, a fronteira entre o figurativo e o abstrato foi se transformando. As formas concretas começaram a dar lugar às experimentações mais livres, subjetivas e sensoriais. A ruptura entre uma arte figurativa e uma arte abstrata, ela não é imediata, ela não é um corte imediato. A gente vai passar por momentos de transição em que a gente ainda vai ter figuras visíveis, mas que vão se tornar mais dissimuladas, até que isso migra realmente para uma abstração um pouco mais subjetiva, formal. A mostra reúne obras raras e trabalhos restaurados de diferentes artistas que ajudaram a consolidar o abstracionismo no Rio Grande do Sul.
Mais do que observar as telas, a exposição é um convite para diferentes interpretações e sensações que a arte abstrata é capaz de despertar no público. A arte ela é muito sobre frequentação, e quanto mais a gente frequenta esses trabalhos, percebe eles, se aproxima deles, mais a gente vai encontrando chaves de leitura. Assim. O museu é uma circunstância especial para isso, né? Para a gente entrar em contato com esses trabalhos a partir de uma mediação e de uma chave de leitura que vai tornar eles mais acessíveis e palatáveis para a gente. E a gente segue conversando sobre o que é arte abstrata, agora por videochamada de Taquara, com a psicóloga Elisandra Simonet, e por videochamada de Novo Hamburgo, com a artista plástica Lu Gaudense. Olá, meninas, obrigada por estarem aqui com a gente. Lu, eu começo te perguntando, na tua opinião, o que faz uma obra ser verdadeiramente abstrata? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Uma arte abstrata, ela vem muito dessa subjetividade e dessa, não sei se é intuição, mas ela vem de sensações, né? É quando a gente não tem essa restrição em relação à forma, essa preocupação em representar algo. Ela surge, né? Ela traz a visibilidade daquilo que o artista carrega, né? Suas memórias, suas bagagens, e muitas vezes o trabalho abstrato ele vem também para fazer essa representação alegórica também, né? Porque quando o público está diante de uma obra abstrata, essa obra passa a ser um pouco pessoal também, né? Para cada pessoa, porque é uma arte que ela pode fazer esse trabalho emocional com cada pessoa que está diante da obra, né? Então, para mim, ela representa algo. Eu que sou artista, que criei a obra, mas talvez tu receba isso de uma outra forma, e isso faz com que ela se torne única para ti. Sem dúvida. Ainda sobre o processo criativo, Lu, a abstração, tu acha que ela nasce da liberdade da criação ou da inquietação frente ao material que tu vais trabalhar? Eu acho que são várias coisas, tá? Eu acho que essas duas coisas, elas estão juntas, tá? Para mim, por exemplo, o meu trabalho ele tem muito a ver com o processo de criação. Então, a arte abstrata, ela fala muito sobre o processo de criação. Então, durante o processo, coisas vão surgindo, formas, cores, e o trabalho ele sempre conversa assim contigo, né? Então, assim, por exemplo, comigo é como se o trabalho me dissesse aquilo que ele precisa. Então, tem um momento que não é racionalizado, né? Que é esse momento dessa intuição, onde tu se joga literalmente dentro disso, né? E depois que acontece essa entrega profunda, começa o processo de racionalizar a imagem que esse primeiro insight produziu. E é aí então que o trabalho conversa contigo, né? O trabalho vai te mostrando os pontos que tu precisa. É uma condução, sabe, da obra, assim. Para mim é isso, assim. Eu nunca estou sozinha quando eu estou produzindo, porque o trabalho sempre vai me dizendo onde ele quer chegar. Pois é, tu estava falando dessa questão da racionalização ficar para depois, e eu, como espectadora,
sinto que às vezes a arte abstrata ela conversa primeiro com o corpo. É primeiro a sensação e depois a racionalização. Elisandra, faz sentido isso? Oi, né? Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Pensando assim no que a Lu traz, né, sobre essa construção, né, a arte fala por si mesma, né, se a gente for pensar nela, né, e nessa abstração, cada um é tocado de uma forma muito particular. Então, assim, a Lu falou sobre aquilo que ainda não foi dado um nome, né? Então, a gente pode pensar, assim, que a arte abstrata, ela traz algo que ainda não conseguiu ser nomeado. E que cada um que vai estar observando essa obra vai ter a oportunidade de criar algo novo dentro daquela construção. Então, penso que cada pessoa vai enxergar algo totalmente diferente. E algumas vezes, sim, vai tocar o corpo, primeiramente, toca esse corpo, né? E depois eu vou pensando um pouco mais, toca as minhas sensações, né? E aí eu vi ali no Margues, muito linda, por sinal, né? Além da forma, a apresentação, a exposição, e como isso, as texturas, as sensações, então ela toca o nosso corpo e depois vai nos mostrando algo que é nosso, que é do nosso inconsciente, é como nós permitimos ser tocados por essa obra, né? E por esse artista também. Né? Então, como cada um vai experimentar esse lugar, né? Esse lugar dessa abstração. Pois é, e muitas pessoas afirmam ter medo de não entender uma arte abstrata. Esse medo vem da onde, na tua opinião, Elisandra? Bom, pensando assim, né? Pensando que vem de uma construção inconsciente, né? Porque é algo que eu não... o que em mim, o que despertou em mim, né? Então, esse não entender a arte é o que talvez vai me tocar, que vai fazer com que essa imagem comece a conversar comigo, e talvez o que ela vá falar comigo eu não esteja muito pronto para ouvir, né? Então, acredito que é o que cada um vai... é o que a experiência vai nos proporcionar, né? E o inconsciente é mágico, né? Então, é como isso vai nos tocar, assim. Então, vai muito por esse lado, assim. O medo faz parte, né? É uma experiência também, né? É verdade, não tem mais humana do que o medo, eu acho. Bom, o cinema também... Eu acho... Opa, desculpa, Lu, por favor. Não, assim, desculpa te interromper. Eu acho que a arte abstrata, ela fala exatamente disso, das experiências, né? Porque ela permite com que nós tenhamos experiências. Isso é fantástico, assim, é muito poderoso isso. Claro, porque o sentido não vem... Também... No sentido não é entregue de bandeja para a pessoa, né? A gente que tem que fazer sentido dela. Sim. Verdade. Elisandra, tu ias comentar? E pensando assim, né? Que isso vai tocar com a minha história. Né? É a minha história que está ali. Então, vai bater de uma forma diferente, porque a minha história são as minhas experiências. Então, o que eu, Elisandra, vou ver vai ser totalmente do que a Lu criou ali, e como eu vou viver aquela experiência do outro. Né? Então, realmente, toco o meu corpo, porque aquilo já foi tocado por outras mãos, por outros corpos, por outros olhares. Né? E vocês acham que por essa questão da gente não ter o significado entregue assim tão facilmente, a arte abstrata é uma arte mais honesta, talvez? Não sei. O que vocês acham, Lu? Eu não sei, assim, é um pouco difícil, assim, né, falar assim dessa forma, né? Porque arte é arte, né? A gente não pode, assim, rotular. Mas, assim, eu não diria mais honesta. Eu acho que a arte abstrata, ela fala de questões diferentes, né? Eu acho que ela representa algo.
ela não é figurativa, mas ela representa algo, né? Então, assim, as nossas emoções, as nossas loucuras, as nossas dores, os nossos momentos, felicidade, tristeza, morte. Então, é como se o artista ele criasse uma imagem para isso, né? E a arte abstrata, ela precisa fazer também um pouco de barulho, sabe? Assim, ela precisa gerar esses questionamentos, né? Às vezes, quando o público não entende, ele tem que fazer um esforço maior, né? Para conseguir dar um nome, um sentido para aquilo. E é aí que ela se estabelece, né? Porque ela gera um desafio de certo modo, né? Sim, tem um trabalho ali, né? Tem uma energia que é colocada ali também. Maravilhoso. Mas aí, a arte abstrata, ela é para ser compreendida ou ela é para ser sentida, na tua opinião, Elisandra? Então, ou um pouco de cada também. Sim, fico pensando que ela fala justamente desse campo simbólico, né? Do afeto, do inconsciente, e como essa arte mobiliza cada sujeito, né? Então, também tu falou de percepção, então é essa subjetividade que participa da percepção, né? Como a imagem pode funcionar, ela é uma expressão psíquica, podemos pensar assim, né? Temos muitos autores que falam sobre isso, sobre a imagem e como ela nos toca e nos mobiliza nesse lugar, né? E nos transforma de alguma forma. Então, a imagem ela é muito subjetiva, particular, né? Íntima e afetiva também, né? Porque ela está contando a nossa história quando a gente está ali sendo tocado por essa arte que não está pronta, no sentido que não nos entrega pronto, né? Nós precisamos construir com ela. E talvez é isso que vem aquele medo que tu falou inicialmente, né? Aquela coisa assim, nossa, eu não estou conseguindo interpretar, mas será que eu também estou conseguindo me ver? Também estou conseguindo me interpretar nessa obra, nesse lugar, né? São, como dizem por aí, ultimamente são muitas camadas, né? Que a gente tem. São muitas camadas. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre grandes nomes da arte abstrata que foram tema de filmes. A gente trouxe aqui para vocês 4 títulos nos nossos cartazes. O primeiro deles é No Estúdio de Mondrian, a biografia do pintor holandês Piet Mondrian, que partiu de influências cubistas para criar um trabalho calcado em formas geométricas e cores primárias, que juntamente com as obras de Kandinsky e Malevich criou as bases da abstração pura. Além do visível, o descobrimento da arte de Ilma af Klint, documentário que conta a história do trabalho de Ilma af Klint. Ela foi uma artista sueca do movimento abstrato, antes mesmo de o termo sequer existir, tomando como inspiração coisas como o espiritualismo, a ciência e o mundo ao redor. A artista desenvolveu uma série de trabalhos coloridos, revolucionários e baseados em experiências sensoriais em estilos jamais vistos na pintura. Pollock. A vida do pintor Jackson Pollock, a primeira celebridade americana no mundo das artes plásticas, dono de um estilo abstrato expressionista inovador, da ascensão à decadência impulsionada pelo álcool e por uma conturbada relação conjugal. E, Münchner e O Amor de Kandinsky, filme biográfico e dramático que explora o intenso e complexo romance entre a pintora Gabriele Münter e o pioneiro da arte abstrata Vassily Kandinsky. Então, assim, nomes realmente muito grandes das artes plásticas que, né, a gente pode conhecer um pouquinho mais através do cinema. Meninas, eu queria muito agradecer a conversa, foi maravilhoso. Espero recebê-las de novo por aqui em breve. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada.
Obrigada. Bom, a gente faz um breve intervalo agora e na volta vamos conversar sobre o Dia Internacional dos Museus. Nós já voltamos. Um ícone do rock se apresenta em Porto Alegre nessa terça. Robert Plant, o lendário frontman do Led Zeppelin, traz a Porto Alegre a turnê mundial Rugido de Outono, concebida a partir do álbum Saving Grace with Suzy Diane, lançado em 2025. O repertório inclui desde canções tradicionais, como The Soul of a Man, de Blind Willie Johnson, até clássicos do Zeppelin, como The Rain Song. Tudo a partir das 9 da noite no Auditório Araújo Viana. Ingressos no Simpla. E também tem mistura de ritmos em um baile manifesto. Fernanda Copati é a convidada do Baile da Mana Flor, show manifesto em que clássicos da MPB são reimaginados em ritmo de forró, baião e chachado. A apresentação rola às 8 da noite no Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco. Ingressos no site do Teatro São Pedro. Hoje é o Dia Internacional dos Museus. A data foi instituída em 1977 pelo Conselho Internacional dos Museus e tem o objetivo de valorizar essas instituições como espaços essenciais de cultura, educação, memória e preservação da nossa história. Sobre a importância desse tipo de equipamento cultural, a gente conversa agora por videochamada aqui de Porto Alegre com a Doris Couto, que é museóloga e coordenadora do Museu de História Júlio de Castilhos. Oi, Doris, seja bem-vinda. Olá, é um prazer participar, especialmente nesse dia tão simbólico para os museus, para o mundo da museologia, que é o 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, como você disse, criado pelo Conselho Internacional em 1977. O próprio ICOM foi criado no pós-guerra com o objetivo da valorização patrimonial, uma vez que a Segunda Guerra Mundial deixou como saldos a ausência do patrimônio organizado, muitos saques, muita pilhagem no patrimônio das nações que se viram envolvidas na Segunda Guerra Mundial. Então é um dia essencialmente importante para todos os museus do mundo, e esse dia ele tem justamente esse papel, não é, de congregar todos os museus em uma programação muito especial. Pois é, eu estava te ouvindo falar e eu estava pensando que surgiu logo no pós-guerra, mas a gente foi andando na história, né? E hoje a gente tem uma sociedade em que o consumo de informação é muito rápido e, ao mesmo tempo, a memória fica um pouco, até pela função desse consumo rápido, a memória fica um pouquinho fragmentada. Nesse cenário, qual é a importância dos museus? Os museus são equipamentos essenciais, né? São as instituições que guardam os vestígios da humanidade em todos os segmentos, em toda a sua produção existencial, seja no campo histórico, seja no campo das ciências, como por exemplo, o Museu de Ciências da PUC, seja no campo das artes e as transformações que vão acontecendo através do tempo. Então, já vai longe aquela ideia de museu histórico, de museu etnográfico ou museu antropológico como um espaço de coisas velhas. Na verdade, os museus cada vez mais eles vão produzindo narrativas que se situam no presente, possibilitando que se localize os indícios dessa trajetória e dessa caminhada que sempre será fragmentada, que sempre será também um fragmento calcado no poder e nas escolhas, porque a própria instituição dos museus históricos nacionais, por exemplo, para você ter uma ideia,
a nação mais nova, mais jovenzinha do mundo é o Sudão do Sul, é de 2015. E um dos equipamentos que logo já na sua fundação, também num pós-guerra, dessa vez num pós-guerra civil, uma das primeiras fundações é o Museu Nacional, porque é a instituição que tem essa peculiaridade de preservar os vestígios, de trazer a materialidade, a documentação, os estudos, porque museus se fundamentam a partir dos estudos que as suas equipes, que as universidades parceiras, as instituições acabam promovendo. Então, essa fragmentação ela é uma realidade, a velocidade com que as pessoas são acessadas e são bombardeadas por informação, ela é muito grande, e ao mesmo tempo o museu ele não deixa de ser um refúgio onde as coisas se processam num ritmo um pouco mais lento. Então, com uma outra organização, com uma outra espacialidade, roteirizado, digamos assim. Dá tempo da gente assentar um pouquinho o que a gente está consumindo, né? Que às vezes faz falta do lado de fora dos museus. Eu peguei uma colinha aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 392 museus cadastrados. O que esse número revela sobre a nossa diversidade de formas de preservar memória aqui no Rio Grande do Sul? Esse número ele é bastante abaixo do número de instituições que existem efetivamente no Estado. Nós temos um número maior, chegamos a quase 600 museus no Estado e esse cadastro é uma vinculação. No Brasil, os nossos museus eles são organizados no Sistema Nacional de Museus, que por sua vez os estados fazem a aderência a esse sistema e a toda uma organização que está vinculada em legislação, em programação específica, como é a Semana Nacional de Museus, organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus. Então, nós temos aqui um número ainda menor, mas nós temos muita diversidade de instituição e no interior, em geral, nós temos museus que são vinculados à história local, à história regional. Em muitos municípios nós temos esse tipo de instituição e cada vez mais muitas cidades do nosso estado vêm se habilitando para o recebimento de turistas. Museus são um equipamento essencial para o desenvolvimento do turismo em qualquer região, em qualquer comunidade, em qualquer território, porque aquele visitante que chega, ele quer saber a história local, ele quer se deparar com os modos de vida daquela população e compreender um pouco mais. Então, são equipamentos essenciais. Pois eu estava lembrando agora logo no início da nossa conversa, tu citaste que o museu ele não é mais esse lugar de história parada, né? Como é que esses espaços vêm se reinventando para conversar com as novas tecnologias e conseguir fazer esse passeio com o script de uma forma que converse, por exemplo, com as novas gerações? Isso começou muito enfaticamente no período da pandemia. Quando os museus fecharam as portas por conta da pandemia, foi necessário acessar as redes sociais e descobrir os seus mecanismos. As equipes dos museus precisaram apropriar-se dessas novas tecnologias, das formas de comunicação virtuais, por exemplo, no sentido de poder transmitir e continuar o seu trabalho com a comunidade. Então, ali se deu um primeiro, um primeiro treinamento para que a coisa depois voltasse para as salas de exposição. É importante destacar que, independente da tipologia de museu, essa atualização de narrativa, de discurso, de aproximação do público, ela se dá, primeiramente, com essa instituição se reconhecendo e sendo reconhecida no território onde ela atua. Isso é absolutamente essencial, que o museu esteja próximo da sua comunidade e entenda essa comunidade. E se dá também a partir de inúmeros estudos que as equipes internas acabam produzindo. Há um bastidor de museu
que normalmente é desconhecido, que leva assim, um tempo absurdo da equipe no sentido da pesquisa, não só da pesquisa da materialidade, da pesquisa daquilo que se pretende apresentar e expor, mas também da tendência de linguagens, enfim, dessa apropriação de modo que se consiga constituir formas não só da apresentação, uma coisa mais visual, mais colorida, mais dinâmica, mas também de bons projetos educativos que possa atingir a esse público mais jovem. No Museu Júlio nós estamos exatamente nesta fase, porque estamos restaurando as 2 casas, construindo um prédio novo para a reserva técnica e com isso nós teremos o dobro de salas de exposição. Que demais. Nós sairemos de 6 para 12 salas. E isso está demandando assim, um trabalho gigantesco da equipe, porque nós já decidimos as temáticas e agora estamos justamente produzindo esse conteúdo, as pesquisas que vão resultar nesse conteúdo. E é um trabalho que demanda um fôlego, uma equipe realmente dedicada a isso, a fim de que esse público se encontre nessa instituição, né? Não só no caso do Museu Júlio, mas de qualquer uma delas. É importante também uma coisa que faz com que os públicos retornem, é o fato de termos exposições rotativas, de curta duração, de modo que as pessoas tenham novidades a cada período e retornem ao museu. Então, são alguns cuidados, algumas técnicas que se adota no sentido de fazer, digamos, essa sedução do público e especialmente do público mais jovem. Maravilhoso. Deixa, Doris, para a gente encerrar. Agora tem uma coisa bem curiosa, curiosa. No Museu Júlio de Castilhos, nós temos um quarto em estilo imperial, é um quarto de 1920 e poucos, belíssimo, assim, um conjunto bem significativo, e é um dos ambientes, nós instituímos uma pesquisa de público em 2019, então a cada dia de visitação se aplica essa pesquisa ao público visitante, e o público jovem respondente, o ambiente do museu que eles mais gostavam era o quarto. Então há um paradoxo aí também. Sim, acho que das pessoas quererem efetivamente enxergar, materializar o passado, né? E não necessariamente em documento, mas na presença do objeto. É muito legal. Doris, eu queria te agradecer muito, muito, muito essa conversa. Nós sabemos que museus são literalmente importantes demais. Parabéns pelo trabalho. Estamos aguardando ansiosos pela reabertura do Museu Júlio. Muito obrigada. Museus são pontes entre os vários tempos, os diversos tempos com os quais a gente acaba dialogando. Obrigada pelo espaço e anunciaremos num futuro próximo, talvez, aí algumas novidades com relação ao Museu Júlio. Muito obrigada. Oba, vamos ficar aguardando. Obrigadão. Bom, por falar em museu, pessoal, olha só que legal. Até o próximo domingo acontece a 24ª Semana Nacional dos Museus, que é um dos maiores eventos culturais aqui do Brasil. A iniciativa conta com mais de 190 atividades, isso só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em museus de cidades como Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Camaquã, Canoas, Cidreira, Dois Irmãos e, claro, na capital dos gaúchos, Porto Alegre. A programação completa está disponível no site do evento que vocês estão vendo aqui na tela nesse momento. E falando em arte ainda, uma das artistas plásticas mais importantes do país está precisando de uma forcinha. Depois de passar por uma cirurgia em função de uma queda, né, e aí que causou uma fratura no fêmur, Zorávia Betiol está se recuperando bem, graças a Deus, mas precisando de cuidadoras e de fisioterapia. Para custear esses cuidados, ela abriu uma vaquinha virtual na plataforma Catarse. Para fazer a doação é só procurar lá na Catarse e quem contribuir ainda pode aproveitar algumas recompensas bem legais, como cartões postais, obras para imprimir e ainda livros da própria Zorávia. Muito legal, né? Vamos contribuir. Depois do intervalo, tem um livro que aborda até onde a geografia do lugar em que a gente nasceu molda quem a gente é. Não sai daí, é já já.
Começou mais um quadro Literatura, em que apresentamos toda semana um autor e a obra dele. Hoje é a vez de Pedro Torres Lobo, com o livro Pano Encharcado, que aborda a psicologia masculina, sobre amizade e competição e sobre amor e posse. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Liz. Agradeço o convite para participar do quadro Literatura em Revista. É teu terceiro livro. Por que abordar esses temas assim tão psicológicos, bem dizendo, né? Inclusive, em conversa que eu tenho tido sobre este livro, né, nós tivemos o lançamento agora no sábado e houve um bate-papo com o autor da orelha do livro, o psicanalista Domingos Barroso da Costa, e ele diz assim, a literatura que é feita sem alguma base na realidade é uma psicose. Né? Então, na verdade, todos os meus livros perpassaram por alguma experiência vivida da minha parte, né? Então, você sente um impulso para escrever sobre uma dada temática e esse impulso vem à tona através da obra, né? Imagino que seja assim com todos os escritores. Vamos então contar um pouquinho mais sobre Pano Encharcado. Qual é a história deste livro, Pedro? A história de Pano Encharcado é do protagonista de nome Júlio, que é um médico. Ela tem início na cidade de Veranópolis, né, no interior do Rio Grande do Sul. E penso que isso não é nenhum spoiler, porque já consta no primeiro capítulo. Tem início com um ato de agressividade, um ato de agressão da parte do Júlio em relação a um amigo de infância por conta de uns ciúmes em relação à sua namorada de então, a Paula, que é um amor de infância, por assim dizer, compartilhado com esse amigo, né, quando da juventude. E a partir disso a gente acompanha, é uma novela, né, uma história de tiro curto, vamos dizer assim. A gente acompanha no tempo mais próximo do narrador um final de semana, o final de semana em que subsequente ao ato de agressividade por parte do Júlio, e essa narrativa que abrange esse final de semana, ela é entremeada por recapitulações da juventude, da infância, né, da vida do Júlio, na relação dele com os demais personagens, com o Luiz, né, que é esse amigo, com a Paula, que é esse amor da juventude, que eles voltam a se encontrar quando adultos, a relação dele com Beatriz, que é uma namorada atual, vamos dizer assim, do Júlio, né, e a relação dele também com os familiares, com o Carlos, que é o tio, e com a mãe. É um livro que facilmente assim, aborda a adolescência e também permeia pela maturidade. Na escrita, como é que foi abordar esses dois temas e fazer essa passagem, né, de tempo? Na minha escrita, eu não adoto aquilo que muitos preconizam, né, que você tem que fazer um roteiro prévio sobre a história para, a partir daí, começar a escrever. Na minha escrita, eu acabo deixando que o livro vá se fazendo à medida em que eu vou confeccionando a história. Então, na medida em que eu fui fazendo o livro, eu fui sentindo a necessidade de, a par daquilo que eu narrava, embora no passado mais próximo do narrador, também de recapitular aquilo que era o passado do protagonista para dar uma contextualização, uma compreensão maior sobre o ápice daquele conflito existente na história, né? Então, senti essa necessidade de fazer, e isso se deu de maneira entremeada, né, na história, intercalada, com tempos diferentes, vamos dizer assim, né? E em vários momentos na obra a gente vê, assim, que tu discute muito a amizade e a competição masculina, né? Tu acha que realmente, assim, os homens têm uma certa dificuldade de lidar com esse sentimento? Acho que sim, sobretudo num caldo cultural que ainda vigora no Brasil, profundamente machista, né? A história se passa no interior do Rio Grande do Sul, que todos sabemos ainda tem essa marca, né? E eu, particularmente, eu sou filho de uma família materna nordestina profundamente machista. Então, eu também tenho essa vivência, esse olhar de mundo, que talvez hoje um pouco mais... não gosto muito dessa palavra, mas ressignificado, talvez tenha adotado uma perspectiva um pouco diferente, mas isso faz parte de mim também, entranhado em mim, né? Então, eu creio que isso tudo faz com que ainda faça parte
do imaginário, do psicológico, da psique dos homens, a questão da competitividade, da posse em relação à mulher, né? Acho que isso ainda compõe assim a realidade da maioria, pelo menos, dos homens, né? E os teus personagens também, percebo, né, que é muito marcado pelo silêncio deles e pela culpa que se tem, assim. Na verdade, o que te interessa muito nesses conflitos? É trazer à tona, talvez, esse tema que deveria ser mais debatido? Olha, Liz, isso aí talvez eu precisasse conversar com um analista para compreender melhor, até eu não compreendo, né? Eu creio que a literatura, a arte como em geral, mas especificamente a literatura, tem esse quê de fazer, através da obra, florar algo do autor que nem ele ainda compreende ao certo, né? Então não sei bem te responder essa pergunta. O fato é que eu sinto o impulso de escrever sobre determinadas temáticas e esse impulso ele se concretiza nessas histórias. No caso específico de Pano Encharcado, a par desse impulso que eu senti, ou esse impulso também foi criado a partir de leituras que eu estava fazendo, né, por ocasião do início da escrita do livro, né? Talvez eu tivesse sido a 5ª leitura de Dom Casmurro, né, Machado de Assis, que trata, talvez seja a obra mais importante brasileira, que trata da temática dos ciúmes, né? E ali tem muito a questão do olhar, e na obra do Pano Encharcado também se aborda muito a questão do olhar. Eu lia também, na ocasião ali, Os Irmãos Karamazov, né? Que também perpassa pelos ciúmes, pela agressividade em decorrência dos ciúmes, né? Em relação, sobretudo, ao personagem Dmitri Karamazov, né? E, por que não, o Otelo, de Shakespeare, né? Sem querer dar spoiler, mas também a gente tem um personagem na história que é o Carlos, que é o tio do Júlio, que de certo modo figura na trama toda como um Iago, né? Aquele elemento externo, aquela pessoa externa ao enciumado ou ao ciumento, que faz com que provoca e faz com que a semente que está dentro dele ali venha à tona, né? Então tem esse componente também. Então tudo isso somado, eu acho que foi o caldo ou a matéria-prima que fez com que eu trabalhasse em cima dessa trama. E Pedro, o que tu queres que as pessoas pensem ou compreendam lendo Pano Encharcado? Eu não acredito, Liz, que necessariamente, talvez isso uma compreensão atual, que a literatura precise necessariamente passar um recado ou defender uma causa, né? Então não escrevi o livro com essa intenção. E a par disso, eu creio que cada leitor vai abstrair, vai retirar algo da obra muito particular, a partir da sua perspectiva de mundo, a partir dos seus sentimentos, da sua compreensão de mundo. Então eu não deixo assim um recado do que eu gostaria que passasse. Eu deixo que o leitor tenha contato com a obra e, a partir desse contato, faça a sua leitura, a sua compreensão daquilo que eventualmente possa agregar a ele, né? Já esse é o 3º livro, Pano Encharcado. O que nós podemos prever aí pela frente? Não creio que eu esteja encerrando minha carreira na literatura, né? Acho que ainda está começando, né? A gente sabe que dentro da literatura, sobretudo num país em que ainda não se valoriza adequadamente a leitura, não se valoriza adequadamente a arte, não se valoriza adequadamente a literatura. Existe uma dificuldade para se engrenar, vamos dizer assim, nesse mundo, mas também a literatura é algo que faz parte de mim, né, que dificilmente vai sair. Então a gente sente essa vontade constante de escrever, de produzir, né, de criar. Então, certamente, em breve deve vir à tona outra obra. Quando a gente falou agora aí de Pano Encharcado, a gente falou muito da psicologia mais masculina, né? Mas as mulheres também é um papel importante aqui dentro do livro, né? Sim, então, talvez eu não diria o mais importante, porque nós temos um protagonista homem e a narrativa se dá da perspectiva desse protagonista, né? A gente tem acesso àquilo que se passa ao íntimo, dentro do íntimo do Júlio. A gente não tem acesso em relação à intimidade, aos pensamentos das demais personagens. Mas, obviamente, que dentro do enredo, da trama toda, a Paula e a Beatriz são personagens de absoluta importância, né? Sobretudo em relação ao Júlio, né? A maneira que ele lida
né, com a relação dele com as mulheres. E no fim do livro vem à tona um desfecho em que talvez se possa compreender o porquê disso tudo, né? Eu não vou dizer qual que é o desfecho, mas foi muito curioso o amigo Domingos Barroso da Costa, que é o que assina a orelha do livro, ele nas trocas de conversa sobre o livro, antes mesmo dele concluir a leitura, ele, através de uma análise mais técnica, psicanalítica, ele antecipou aquilo que poderia acontecer e de fato acontece. Então é um processo muito interessante e não é algo premeditado da minha parte. Como eu disse, o livro vai sendo escrito à medida em que eu sento na cadeira e ponho as palavras no papel. Então o próprio final me surpreendeu. Não foi algo que eu pensei antes em fazer, e me surpreendeu porque também me faz me conhecer melhor, né? Com certeza. Então tem esse componente interessante. Quanto tempo demorou para escrever, Pedro? Esse livro está pronto desde 2022. Numa primeira versão, naturalmente, né? Ele ficou pronto por questões profissionais, enfim, ele ficou um pouco de lado e agora, no ano passado, retomei a revisão, né? E uma revisão é uma reescrita do livro, né? A lapidação do livro como um todo. Então a finalização dele, de fato, se deu no ano passado. Tá certo, então, Pedro Torres Lobo com Pano Encharcado. Onde encontrar? Pano Encharcado você pode comprar na casadeasterium.com, que é o site da editora Casa de Asterium, e também no site da Amazon e nos demais sites de compra pela internet, né? Em breve também deve haver o e-book. Tá certo, então, o romance aí, Pano Encharcado, de Pedro Torres Lobo. Muito obrigada pela tua presença. 143 páginas, gente. Vale a pena conferir. Muito obrigada. Muito obrigado. E o Literatura volta na próxima semana. Até lá, gente. Tchau, tchau. Bom, gente, semana começando e tá na hora da gente conferir a previsão do tempo, hoje com a Ana Luísa Soares. Oi, Ana! Olá, Renata! E olá para você que acompanha a previsão do tempo no Revista RS. Você deve estar se perguntando cadê o Lucas Canevero, o nosso apresentador do tempo? Pois ele está tirando férias e eu vou estar aqui com vocês durante esses dias. Vai ser um prazer trazer para vocês as principais notícias do clima no Rio Grande do Sul e no mundo durante essas 2 semanas. Falando em clima, depois de um final de semana marcado por pancadas de chuva em diferentes regiões do estado, a semana começa bem gelada, retomando aqueles dias frios e secos com que a gente já estava se acostumando. E atenção, os meteorologistas alertam que podemos esperar uma semana com clima de julho em pleno maio, muito frio, geada e madrugadas congelantes. Isso acontece porque uma massa de ar seco e frio chegou hoje ao Rio Grande do Sul e deve derrubar as temperaturas nesta terça-feira, com o dia começando na maioria dos municípios com mínimas abaixo dos 10 graus. A previsão é que esse frio atinja seu ápice entre essa quarta-feira e quinta-feira. Mas vamos focar no dia de amanhã e ver qual é a previsão do tempo em alguns municípios gaúchos. Começando por Bagé, na região da Campanha, previsão mínima de 4 graus e máxima de 16, um dia nublado e de sol. Indo para Erechim, no norte do estado, temperatura mínima de 6 graus, máxima de 18. Novamente, um dia nublado e de sol. Na Serra Gaúcha, em Gramado, temperatura mínima é de 5 graus, com máxima de 17. Novamente, um dia nublado e com sol. Já em Torres, na divisa com Santa Catarina, temperatura mínima de 9 e máxima de 18 graus. Agora, em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, a temperatura mínima é de 7, com máxima de 17 graus. Por hoje é só, Renata. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até logo! Até logo, Ana. O Revista vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.